Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Luciano Perrone, sou sócio da RP Treinamento e Desenvolvimento da Perrone Contábil e hoje falaremos um pouquinho sobre a obrigatoriedade do lucro real. Lembrando que o lucro real é um regime tributário e além do lucro real nós temos o lucro presumido e também temos o Simples Nacional. E é sempre uma grande preocupação, nós temos grande ênfase aí, tanto os empresários quanto os profissionais de contabilidade, em definirmos, escolhermos o melhor regime para uma empresa para que ela sempre haja aí de uma forma pertinente à legislação, pagando o mínimo de tributo possível, que sempre é o foco de qualquer empresa aí que realmente quer seguir a legislação, quer fazer aí um planejamento tributário da melhor forma possível. No entanto, além de planejamento tributário, existem algumas questões bem pertinentes que nós temos que compartilhar relacionadas à obrigatoriedade. Nem sempre eu tenho a possibilidade de escolher o regime que eu quero atuar. Muitas vezes eu tenho uma imposição de regime, ou pelo meu faturamento, ou por conta de alguma atividade que eu desenvolvo, ou até alguma operação que eu tenha realizado. E é um pouquinho do que nós vamos falar aqui hoje. Então, para iniciarmos a nossa pauta, vale ressaltar que nós temos aí 3 regimes tributários disponíveis. Temos o Simples Nacional, temos o lucro presumido e temos o lucro real. O Simples Nacional ele é um sistema simplificado, pelo menos chamado de simplificado. Nós temos aí alguns quesitos que talvez o retirariam desse conceito de simplificado, mas vamos chamá-lo assim, pelo menos porque ele é simplificado em uma única guia. E o Simples Nacional ele é pautado no faturamento da empresa. Ele não leva em consideração se a empresa teve despesa, teve custos, se ela teve lucro. Diante do faturamento que a empresa gera, é calculado aqui o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. É importante mencionar que nem toda empresa pode ficar no Simples Nacional. Algumas empresas, por exemplo, têm impedimento do Simples Nacional por conta do ramo de atividade, como exemplo uma empresa holding, que é uma empresa que participa em outras sociedades, ela não pode ser do Simples Nacional. Ela tem também alguns impedimentos por conta de sócios estrangeiros, pessoas jurídicas participando, e ela tem impedimento também por conta de faturamento, ela tem limites. Então, uma empresa, para ser do Simples Nacional, ela pode ter um teto anual de faturamento nacional de 4 milhões e 800 e de faturamento de exportação também de 4 milhões e 800. Portanto, ela não pode superar esses limites, que se ela superar esses limites, automaticamente ela está fora do Simples Nacional. Então, vale ressaltar que quando é possível o planejamento tributário, o Simples geralmente é um bom regime para as empresas. Temos um outro que também é pautado no faturamento, que é o lucro presumido. Então, assim como o Simples, é a base do faturamento que vai gerar o tributo a pagar. Porém, o que muda do Simples para o presumido? Primeiro que não há um único tributo, nós temos uma gama de tributos aí envolvidos, temos IR, contribuição, PIS, COFINS, todos separados aí, com guias separadas e cálculos separados, porém a base central é o faturamento. E por que ele é chamado de presumido? Porque o fisco estabelece uma presunção de lucro de acordo com o negócio desenvolvido, se é serviço, se é comércio. Então, por exemplo, empresas prestadoras de serviço com faturamento superior a 120 mil por ano. A presunção é de 32% para imposto de renda e 32% para contribuição social. Ou seja, do faturamento que a empresa gerou, nós vamos estabelecer uma presunção de 32% e aí aplicaremos as alíquotas pertinentes de IR e de contribuição social. Então, no caso do comércio, nós temos aí 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social. Então, são estabelecidas algumas métricas, algumas presunções, e aí nós temos que calcular os tributos com base nessas presunções. Nesse regime também não é considerado despesa, custo, não importa o lucro ou prejuízo que a empresa tenha gerado, porque ela compromete-se a pagar também pelo faturamento. E o nosso principal assunto de hoje, o lucro real. O lucro real ele difere do simples e do presumido nesses quesitos. Por quê?
ele não leva em consideração o faturamento para apuração do tributo. O lucro real, como o próprio nome diz, ele leva em consideração o lucro gerado, mas não o lucro contábil, e sim o lucro fiscal, que é apurado por intermédio da demonstração de resultados que a empresa gera, o lucro contábil, mais ou menos adições e exclusões que nós temos que fazer, que estão baseadas no regulamento do imposto de renda e também aquelas relacionadas aí com as normas brasileiras de contabilidade. Então, se eu tenho ajustes ao valor justo, custo atribuído, ajuste ao valor presente, impairment, qualquer efeito que não tenha uma característica tributária, contingências, eu tenho que fazer a adição dessas despesas ou exclusão aí das receitas para eu poder ter um lucro fiscal. Essas adições e essas exclusões, elas são feitas no ELALUR, que é o livro de apuração do lucro real, e no ELACS, que é o livro de apuração da contribuição social. Vale ressaltar também que nós temos duas formas de fazermos o lucro real. O lucro real trimestral e o lucro real anual. Geralmente recomendamos o lucro real trimestral para aquelas empresas que são mais estáveis e o lucro real anual para aquelas empresas que têm uma certa instabilidade de faturamento, de lucratividade, porque ele traz mais flexibilidades em termos de compensação de prejuízo, aproveitamento de pagamentos anteriores, entre outros fatos. No entanto, o objetivo principal hoje não é falarmos sobre planejamento tributário, até ofereceremos em alguns vídeos posteriores aí a questão do planejamento, mas hoje nosso principal escopo é mencionar quais empresas estão obrigadas ao lucro real. E aí, quando a gente fala de obrigação de lucro real, nós podemos levar em consideração que a empresa ela pode ser obrigada ao lucro real ou por faturamento, ou por atividade, ou por alguma aplicação, alguma modalidade de negócio que ela desenvolveu e que possa levá-la ao lucro real. Então, como é que funciona primeiro os limites aí de receita? E aí, quando a gente fala de receita, cuidado, porque não é só o faturamento bruto, é o que nós chamamos de receita total, que é levado em consideração. Então, uma empresa que supera 78 milhões de reais dentro de um exercício social de receita total, ela já tem que obrigatoriamente ir para o lucro real. Ela não pode manter-se no lucro presumido. Entendam receita total, o faturamento, menos aí devoluções, cancelamentos que hajam, receitas financeiras, outras receitas operacionais. Então, o conjunto de receitas gerado pela empresa naquele período não pode superar 78 milhões. É claro, isso se a empresa tiver aí pelo menos 12 meses de funcionamento dentro daquele exercício social. Imagine que a empresa ela foi fundada no meio do período. Aí muda o contexto. Se ela foi fundada no meio do período, nós temos que proporcionalizar. Aí vale 6 milhões e 500 ao mês. Então imagine que a empresa ela foi fundada em março. Eu vou proporcionalizar 6 milhões e 500 ao mês, os meses em que ela ficou ativa, e vamos ver se ela supera ou não os limites de permanecer no lucro real. Então esse é um ponto crítico, é um ponto que nós temos que analisar e ficarmos sempre atentos para tomarmos a iniciativa de fazermos a alteração, ao invés de recebermos alguma intimação, porque não percebemos que o valor foi superado e aí automaticamente somos lançados nesse novo regime. Então muda completamente a forma da empresa atuar. É claro que escrituração contábil, organização contábil, tudo isso é imprescindível para o simples, para o presumido e para o real. Agora, no real é onde isso tem mais impacto, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Bom, além do faturamento total, nós temos também uma perspectiva bastante interessante aqui, que é atividades que estão relacionadas e que geram obrigatoriedade no lucro real e aplicações, rendimentos que possam ter ocorrido. Então, conforme o regulamento do imposto de renda, nós temos aqui que caso a empresa ela gere algum lucro, algum rendimento, algum ganho de capital no exterior, ela já não pode ser do lucro presumido. Então, é uma coisa que nós temos que acompanhar e sempre aí sensibilizar os empresários para termos atenção a isso. Imaginem que
sem o nosso consentimento, sem compartilhar aí conosco, que somos os profissionais da contabilidade, algum empresário toma a iniciativa de fazer alguma aplicação no exterior e ele está no lucro presumido, ele está no Simples Nacional. Isso pode acabar gerando um transtorno e mudando o seu regime para o lucro real. Então é uma coisa que pode mudar todo o planejamento da empresa e a gente tem que ficar bastante atento com isso. E um outro ponto que na Perrone Contábil nós nos preocupamos muito, nas nossas consultorias também, nos nossos planejamentos que nós fazemos, é uma coisa que a gente leva muito em consideração, porque há um risco, é no momento em que fazemos alguma alteração contratual. Por quê? Por atividade, nós já temos aqui alguns segmentos que obrigatoriamente têm que ficar no lucro real, que não podem ser nem do Simples Nacional, tampouco do lucro presumido. Então, factoring, bancos, empresas de crédito, empresas de arrendamento, nenhuma delas pode ficar no lucro presumido. Aí imagine que por algum equívoco no momento de estabelecer o objeto social ou no momento de incluir algum código de atividade, nós façamos alguma associação com algum desses ramos que não são permitidos. Automaticamente a empresa deixa de ser lucro presumido, mesmo que esteja no meio de um exercício social, e passa a ser lucro real. Aí imagine se a empresa tiver uma lucratividade muito alta, se ela não tiver uma estrutura contábil muito sólida, pode haver um transtorno muito sério no meio do caminho. Então fica aí a recomendação, que é uma coisa que nós praticamos aí bastante, que é o estudo para ver se não vai haver aí qualquer falta de aderência e levarmos alguma empresa equivocadamente ao lucro real. Então, além de todas essas alternativas aqui que nós estamos salientando, sempre que possível, é claro, é o ideal que a empresa faça um bom planejamento tributário para entender qual regime que é o melhor para essa empresa. Porque muitas vezes nós temos a percepção de fazermos o planejamento tributário só pelo valor de IR e valor de contribuição, mas não é o correto. Nós aqui da RP Treinamento, da Perrone Contábil, a gente leva em consideração todos os aspectos. Eu tenho que levar em consideração IR, contribuição, PIS, COFINS, vários aspectos importantes. No lucro presumido, por exemplo, nós temos um PIS e COFINS de 3,65, no real 9,25, porém, às vezes a empresa é grande geradora de créditos e pode ficar mais atrativo no real. Enfim, atrelado a tudo isso, é sempre muito pertinente que nós tenhamos aí uma análise, um planejamento tributário para que consigamos entender melhor os cenários dos regimes de tributação e sempre optarmos aí, quando possível, quando não formos obrigados a levar em consideração algum regime, que possamos optar pelo melhor regime para as empresas que nós atendemos, para as empresas que nós desenvolvemos. Com isso, finalizamos aqui essa nossa breve explanação sobre o lucro real, falando um pouquinho também sobre o presumido e sobre o Simples Nacional, e fiquem atentos aí que em breve voltaremos com mais informações para compartilharmos. Um grande abraço e até a próxima!